E esse ano nosso tema foi colheita, o ano da colheita. E nós tínhamos colocado como objetivo ter 5 batismos, né? Que seria no encontro da celebração das células. E mesmo com a pandemia, nós realizamos 2 batismos. E dia 31 nós vamos realizar o terceiro em nome de Jesus. Então, só agradecer a Deus, né? Porque apesar, né, desse novo tempo, de tudo que está acontecendo, de tudo que aconteceu até aqui, o Senhor tem nos abençoado grandemente. Nós estamos mais uma etapa ali dos fundos, da construção, e olhando ali os forros, né, falta agora, acho que menos de 50%, né, irmão Ney? Por aí, né? Se chegar a 50% é muito, acho que até amanhã menos de 50%. Vai faltar só os banheiros, 2 salas e uma despensa. Então, para quem, eu lembro que o ano passado eu parei ali na frente e eu estava aguardando o irmão Felipe, eu e a pastora Eulália, e acho que era em janeiro. E eu me lembro que eu falei, olha amor, até que enfim, né, eu não vou precisar de construir mais, né? Desde quando eu comecei meu ministério, sempre estou envolvido com construção, sempre está construindo. Ela falou, você nem olhou lá nos fundos? Você não viu? Eu falei, não vi nada não. Depois você vai lá e dá uma olhada. Eu falei, Senhor, me abençoa, me ajuda, Senhor. E eu vejo ali o que o Senhor está fazendo, né? Eu sei que os irmãos, eu vi fotos, né, irmão Pedrinho postando algumas fotos do começo, irmãos cavando os buracos. E eu sei que para a obra acontecer, alguém tem que encarar, alguém tem que ter coragem. Alguém tem que acreditar, alguém tem que ter fé. E eu creio que essa igreja é uma igreja de fé. É uma igreja de homens e mulheres de fé. Porque Deus é bom. E é Ele que faz a obra, né? Eu tive o privilégio de pastorear um irmão de mais de 80 anos e mais de 50 anos de cristão. E até da mesma igreja, né? Da primeira igreja batista, o irmão José Ferreira. E eu aprendi muito com ele em quase 7 anos juntos. E ele falava assim do banco da igreja, quando eu falava sobre fazer algo desafiador na igreja, ele falava assim, pastor Christian, a igreja não precisa de dinheiro, ela precisa de fé. E é verdade, irmãos. E a igreja chamava Calvário, e nós encerramos o ministério com a igreja chamando Batista Fé, por isso, né, com uma igreja de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a obra de Deus é feita pela fé. Eu acredito que a agricultura, por todo o trabalho, se não tiver fé o agricultor que vai chover, né, eu acho que não vai dar certo no final, não é assim, irmãos? Então tem que ter muita fé para plantar e para colher também, né? Então eu louvo a Deus, irmãos, hoje é dia 20, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. E eu espero que esses últimos 11 dias desse ano possam ser os melhores dias da sua vida, da sua família, da minha família, em nome de Jesus. Eu me lembro que minha esposa falou comigo, e quero dar um testemunho antes de começar aqui, para você entender o que eu vou ministrar hoje. E eu me lembro que ela falou assim, amor, você tem que fazer um plano de saúde, né? Quando nós chegamos aqui, eu falei, nós nunca tivemos plano de saúde, Deus sempre cuidou de nós. E o nosso Deus vai continuar cuidando. Ela falou assim, quando ela descobriu que estava grávida, falou assim, então acho que vai ter que ser lá em Cuiabá, né? Apressamos o preço aqui do parto, e a minha esposa não pode ter filhos normal, né? E nós pegamos e ficamos em paz. Aí eu lembro que a gente ia fazer uma morfológica, e já estava tudo certo, a gente ia entrar em contato com o médico que fez o parto da Ana Emanuele, e nesse negócio faz aqui, faz ali, essa morfológica, ligava em Tangará, ligava em Campo Novo. Eu falei assim, amor, procura um lugar que eu consiga parcelar no cartão de crédito, né, para fazer esse exame. E ela procura para cá, e começou a pandemia, né, começou o negócio, e ela não sentia paz de fazer fora daqui. E eu me lembro que um dia ela falou, não, eu tenho fé em Deus, que nós vamos fazer aqui, vai dar tudo certo. Eu falei, amém, amor. E ela marcou aqui. Chegou uma pessoa, bateu na porta da nossa casa e ofertou o dinheiro de nós fazermos o exame, irmãos. Olha só como que Deus é. E eu me lembro que nós fomos fazer o exame. E quando nós chegamos lá, conversando com o médico, conversando ali e tal, e mostrando, aí de repente descobriu que era mais um menino. Aí falou, parabéns. Aí ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, não, eu sou pastor. Ele falou, opa, a conversa mudou agora. Agora a conversa mudou. Aí eu falei, que será, né, que a conversa mudou, né?
E ele falou assim: o senhor tem plano de saúde, pastor? A esposa dele perguntou. Eu falei assim: não, não tenho não. Ela falou assim: a partir de agora, o pastor falou, o médico falou assim: tudo que vocês precisarem, eu vou abençoar vocês, tudo que vocês precisarem. O pai de vocês veio aqui mais cedo e pagou essa consulta. Então, se vocês pagarem, ela pode pegar o dinheiro lá na frente de volta. E o hospital, o parto do seu filho, eu vou pagar. Ele falou, eu vou pagar. Ele falou assim: o pai de vocês, que cuidava de vocês em Várzea Grande, é o mesmo que está cuidando. Ele está referindo a Deus, que cuidava de vocês lá para vocês ficarem em paz. Porque hoje de manhã ele esteve aqui e pagou tudo, até o parto, o hospital. Vocês vão ter um apartamento só para vocês. Tudo o pai de vocês cuidou. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu fiquei emocionado, porque Deus tem cuidado. No meio de uma pandemia, Deus sempre está nos surpreendendo, né, irmãos? Deus, Ele é fiel. Deus é quem cuida de nós. Deus gosta de nos surpreender para que Ele seja glorificado. No final de tudo, nós ganhamos a oferta do exame, e ainda ganhamos o exame, ganhamos o parto, ganhamos o apartamento, ganhamos anestesia, ganhou tudo, irmãos. O Lucas veio num tempo mais difícil, num tempo mais improvável, e Deus mostrou o poder dele, o cuidado dele com a minha casa, e eu tenho certeza que tudo era para me estar testemunhando para você hoje, como Deus é bom, como Deus tem cuidado de nós, da sua casa. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, eu quero dizer para você: confie no Senhor, confie no Senhor. A palavra de Deus diz: confia no Senhor, faça o bem, né? Faça o que é certo, obedeça a palavra de Deus, e você vai desfrutar de todas as promessas da palavra de Deus. E eu estava orando em casa para trazer uma palavra para os irmãos. Eu tenho orado ao Senhor, porque eu não quero trazer só palavra de conhecimento para os irmãos, mas eu quero trazer uma palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar com a igreja, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, para que eu e você saiamos desse culto ainda mais cheios da presença de Deus, ainda mais alegres em servir a Deus, ainda mais gratos em servir a Deus. E o texto que eu quero compartilhar com você está em Mateus, no capítulo de número 9, versículo de número 1. O tema de hoje é coragem, coragem. Mateus 9, versículo 1. Talvez você que está nos assistindo aí, está passando um tempo difícil. Eu creio que essa palavra, se você guardar no seu coração, se você colocar em prática, tudo pode mudar. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a nossa fé, ela é aumentada, ela é gerada, ela é concretizada através da palavra de Deus. E antes que eu me esqueça, nós vamos ter o culto da virada aqui, dia 31, às 22 horas, tá bom, irmãos? Não se esqueça, você está convidado. Depois a gente vai divulgar melhor no grupo a questão da alimentação. A gente não pode deixar de estrear o forro novo ali nos fundos, né, irmãos? Tem que usar aquele espaço ali, né? Nós temos que usar ali, em nome de Jesus. E vai ter o batismo, vai ter ceia. As células agora, elas estão de recesso, né? Suspensa, algumas já encerraram essa semana. As atividades desse ano, mas nós vamos começar o culto das primícias, uma campanha de 21 dias por 2021. Só que não vai ser à noite os cultos, vai ser na manhã, às 5 da manhã. Então você vai estar convidado a oferecer o culto da primícia para Deus durante 21 dias aqui de manhã. Vai ter louvor, já combinei com o Marcel, né? Ele já vai combinar com a equipe. Vai ter louvor, vai ter palavra e vai ter oração. Das 5 às 6 da manhã, durante 21 dias, nós vamos ter a oportunidade de dar as nossas primícias ao Senhor do nosso dia. E eu tenho certeza que o seu ano não vai ser mais o mesmo, se você colocar Ele como prioridade. Irmãos, que tem de resposta de oração aqui da manhã, da nossa madrugada aqui, irmãos, aqui é só de segunda a sexta, das 5 às 6 da manhã. Mas o que acontece de milagre aqui, né, irmãos?
dessas orações aqui não está escrito. Agora imagina 21 dias sem parar, irmãos, nós colocando diante de Deus. Vou escalar alguns irmãos, convidar para trazer uma palavra também, não vai ser só o pastor, outros irmãos também, e eu tenho certeza que a igreja vai crescer de dentro para fora, vai crescer na fé, na palavra, em nome de Jesus. Todos encontraram, amém? Diz assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar, e foi para a sua própria cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Amém? Irmãos, essa palavra aqui, o Senhor Jesus, ele volta para Cafarnaum, na sua cidade ali, onde ele inicia o seu ministério. E o Senhor Jesus, eu li num comentário, provavelmente ele estava na casa de Pedro, quando esse milagre acontece, segundo os comentários que eu li. E ali foi juntando uma multidão de pessoas, e no meio daquela multidão, alguns amigos trouxeram um paralítico, e Jesus se alegra com a fé daquelas pessoas, ao trazer aquele paralítico até ele. E quando chegam com aquele paralítico, o texto diz que o Senhor Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele disse isso, os fariseus, os escribas, os saduceus, que eram aqueles que lideravam a religião na fé judaica daquele tempo, eles julgaram em seu coração. Mas Jesus, sendo Deus, porque Deus é onisciente, que é um atributo que o homem não tem, que só Deus tem, que é saber de todas as coisas. Jesus conhecia o pensamento do homem, sendo Deus, sendo filho de Deus, e ele falou assim: olha, vocês estão dizendo em seu coração que eu não tenho poder para perdoar pecado, que o Filho do Homem não pode perdoar pecados. Então vocês acham melhor eu dizer o quê? Os seus pecados estão perdoados? Ou eu posso dizer assim: filho, pega o seu leito, levante e ande. E o texto diz que aquele homem levantou, pegou o seu leito, a sua maca, e saiu andando e voltou para a casa dele. Sabe por que Jesus, ele faz isso? Porque havia um pensamento na fé judaica, e havia um pensamento no meio do povo, que se uma pessoa tivesse uma enfermidade física, como paralisia ou outra semelhante muito grave, era porque os seus pais tinham pecado no passado, ou algum familiar, ou a própria pessoa havia pecado. Abre a sua Bíblia comigo lá em João, no capítulo de número 9, por gentileza. João, capítulo de número 9, vai testificar um outro episódio. João, capítulo 9, vai falar da cura de um cego de nascença. E os discípulos de Jesus, João, capítulo 9, versículo 1, diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus.
Olha só, havia um pensamento até no meio dos discípulos de Jesus: se alguém estivesse passando por uma enfermidade grave, ou nascesse cego ou paralítico, ou se tornasse, seria o pecado dos pais ou o próprio pecado da pessoa que levaria como resultado aquela enfermidade. Mas Jesus não estava falando, quando ele fala assim para aquele homem, fala assim: olha, os seus pecados estão perdoados, filho, tenha coragem, e os seus pecados estão perdoados, dizendo assim: olha, você está nessa situação, porque você está em pecado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus estava mostrando aquela multidão, Jesus estava ali como Deus, mostrando que Ele, como Filho de Deus, tem a mesma autoridade do Pai para perdoar pecados. Só Jesus, nós sabemos que sem Cristo não há salvação. O próprio nome Jesus significa salvação. O nome Jesus vem lá de Josué, ou Yeshua, Salvador, salvação. Por isso que você vai ver alguns textos, alguém gritando atrás de Jesus: Jesus, Jesus, aí você substitui pela palavra Salvador. Salvador, 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 filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque ele era descendente da linhagem do rei Davi. E aqui o texto diz que quando Jesus vê a fé dos seus amigos, ele fala assim: coragem, filho, tenha coragem. E eu fiquei, sabe, irmãos, encabulado com essa coragem aqui. Se ele viu fé, por que ele manda o rapaz ter coragem? Eu não sei se você pensou comigo aqui quando você lê esse texto aqui. Se ele viu fé neles, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. E por quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, Hebreus 11:1, mais a certeza, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam em Deus, está lá, Hebreus 11:1, não é assim? Por que Jesus vê fé neles, e quando ele vai falar para o rapaz, ele fala assim: coragem, filho. Na versão Nova Bíblia Viva em português, ele fala assim: anime-se, meu filho, anime-se. Mas eu fiquei pensando assim: por que Jesus fala para esse jovem coragem? Tenha coragem. A coragem, irmão, não é ausência de medo. Eu fui pesquisar o que era coragem no original, e eu encontrei uma origem da palavra coragem, e no grego também. Olha que interessante. Coragem, ela vem da origem do latim, coratium, que vem de coração, onde sai coração, então é derivado do coração. E coragem também vem do francês courage, ou seja, olha só que interessante, você está lá no Google, tá, irmãos? É a capacidade de agir apesar do medo. Isso é coragem, não é deixar de ter medo. Ele fala assim, ó, do temor e da intimidação. Ou seja, deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação apesar dele. Olha só que forte isso, irmãos. Não é que eu e você, quando fala assim, olha, eu tenho coragem de enfrentar um problema, porque Jesus, sendo Deus, Ele sabia que os fariseus iam julgar. Por isso que Jesus fala assim, coragem, meu filho, tenha coragem, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, acredite no que eu estou dizendo para você. Os seus amigos têm fé, trouxeram você até mim, mas você precisa ter coragem, porque muitos aqui vão duvidar daquilo que eu vou fazer na sua vida agora. Era isso que Jesus estava dizendo. E nós sabemos que a palavra coração vem de cardia, né? Lá no grego. Por isso que você não, né? A pessoa vai lá no cardiologista, né? Então vem lá do cardia. E do coragem e cardia. Mas quando a Bíblia fala de coração, eu falei aqui sobre os puros de coração, refere-se à mente, à intenção, o propósito e o desejo. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, olha, você tem que desejar, você tem que acreditar. Ter coragem é estar acima do medo. Meu irmão, o milagre de Deus é para todos nós, mas não basta ter fé. Jesus está dizendo, tem que ter coragem, acreditar naquilo que ninguém acredita. É estar acima de dizer, eu tenho fé em Deus. Quantas pessoas muitas vezes no meio de uma multidão recebem oração, mas poucos são curados. Já percebeu isso aí? Quem já viu isso acontecer?
Eu já vi várias vezes. E eu já orei e ver pessoas sendo curadas imediatamente e outros terminar o culto, pedir para orar de novo e não acontecer nada. Mas eu já vi também. Isso eu vi lá em Várzea Grande. O pastor Ademar estava terminando de ministrar e ele falou assim: olha, Deus está me mostrando aqui uma pessoa que ficou em casa, não pôde vir ao culto hoje. O familiar está aqui, mas Deus manda dizer que vai curar ela lá na casa dela. E era o filho de uma irmã da igreja. E o menino foi curado de imediato, irmãos. Eu vi isso acontecer. Isso aí está acima da fé, irmãos. Tem que ter coragem para falar uma coisa dessa num culto. Tem que ter, você tem que estar com o coração inteiramente em Deus, para que as coisas de Deus possam se manifestar. Viver no natural é fácil, o difícil é andar no sobrenatural de Deus. É poucos que têm coragem de andar no sobrenatural, é poucos que têm coragem de viver pela fé. Falar de fé quando tudo está bem é muito fácil, é muito gostoso, é muito prático. Falar, está tudo bem na minha vida, né? Tenho fé em Deus. Mas quando vem o dia mau, Provérbios diz assim: de onde vem a tua força? De onde vem a tua força no dia mau? Jesus estava dizendo para esse jovem: coragem, meu filho. Você precisa ter coragem e acreditar e colocar o seu coração em Deus. E você tem que crer que eu sou filho de Deus, sou aquele que pode levantar você daí deste lugar e tirar você dessa situação. E eu quero dizer uma coisa para você: você precisa ter coragem. Você precisa assumir um compromisso com Jesus, porque a Bíblia fala que os covardes vão ficar de fora. Quem já leu lá em Apocalipse que fala que os covardes vão ficar de fora? Tímidos e covardes, não é assim? O que será que Jesus, quando ele fala ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, que os tímidos e os covardes vão ficar de fora? Irmão, não está referindo a personalidade ali não, coitadas das pessoas tímidas, não está falando nesse sentido não. Tímido e covarde ali, são aqueles que não têm coragem de assumir um compromisso público de fé com Jesus, é isso que ele está dizendo lá. São aqueles que não têm coragem de tomar uma posição e falar assim: a partir de hoje eu sou de Cristo, a partir de hoje a minha fé é na palavra de Cristo, a partir de hoje, se eu não sou batizado, meu próximo passo de fé é ser batizado. Hoje, a partir de hoje, eu vou ser fiel a Deus em todas as áreas da minha vida, financeira, familiar. Eu vou ser fiel ao meu cônjuge, eu vou ser fiel na minha vida financeira a Deus, eu vou ser fiel à palavra de Deus. Eu não vou ser mais um mentiroso, eu não vou ser mais uma mentirosa, eu vou ser um homem e uma mulher de Deus. Somente aqueles que têm coragem para fazer isso. Não basta ter fé, tem que ter coragem. Um dia, eu já contei aqui, mas eu tenho que repetir essa história. Eu estava com o pastor Ademar. O pastor Ademar é demais. A gente aprende demais a andar com ele. Eu tenho o privilégio de andar com ele há mais de 8 anos. Eu ando com o pastor Ademar desde o ano de... Agora estou tentando lembrar aqui. 2009 que eu conheci ele. Ele criou um vínculo de amizade desde 2009, há 11 anos atrás, antes do discipulado. E eu vi a diferença dele. Eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me mostrou, quando eu cheguei em Matupá, ele falou assim: nós tínhamos 25 pessoas, e pela fé nós construímos aqui em 1 ano e pouco. Aquele tempo que os irmãos já conheceram lá, foi construído em 1 ano e pouco, com 25 pessoas. 25 pessoas. Fala para mim se não é coragem. Ele falou que um dia o irmão falou assim, estava sem um reboco. Aí ele olhou para o irmão e falou assim: irmão, se eu tivesse dinheiro, eu rebocaria tudo isso aqui. Ah, se eu pudesse. O irmão falou assim: pastor, eu dou o material, a igreja entra com a mão de obra. Coragem. Se ele não tivesse coragem de falar, a igreja estava sem reboco até hoje. A gente olha, irmãos, os desafios e fica com medo. Se você ficar com medo, irmãos, preste atenção. O diabo lançou uma seta chamada medo nesse ano de 2020. O medo tem sido maior do que o vírus. O vírus é real. O vírus é real, se não se cuidar pode ser contaminado, é um vírus. Mas se você ficar com medo do vírus, você não vai viver. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir ir no supermercado, você não vai conseguir cultuar. Tem gente que acha que o vírus é inteligente.
que ele só pega dentro de igreja. Não vou na igreja não porque tem vírus, pastor. Lá no mercado, né? Não tem vírus, no banco não tem vírus. Será que Deus está onde, meu irmão? Está lá dentro do supermercado, cuidando de você. Fala assim, não, está aqui no mercado, eu vou cuidar de você. Você pode vir fazer compra em paz. Mas se você entrar na igreja, você vai pegar o vírus. Porque lá eu não me manifesto, lá eu não estou. É só usar a cabeça, irmãos. Olha como o diabo é sujo. Ele colocou na cabeça das pessoas que todo lugar é seguro, menos dentro de uma igreja. Menos dentro de uma igreja. E muita gente caiu nessa. Eu não desrespeitei um decreto, irmãos, desde o início da pandemia. Mas muitas coisas eu discordei nos decretos, mas mesmo assim eu obedeci, porque eu sou um cidadão e obedeço às leis. Mas isso significa que eu concordei quando fecharam as igrejas. Porque eu entendi que a igreja é um lugar de fé, irmãos. Por mais que nós somos a igreja, nós precisamos congregar. Nós precisamos disso aqui. Porque eu sabia que muitas pessoas, não só em Sapezal, no Brasil, no mundo inteiro, se deixassem de congregar, elas iam ter dificuldade de permanecer. Por isso que desde o começo eu bato nessa tecla. Vamos continuar firmes, vamos confiar em Deus. Eu peguei 2 isolamentos esse ano já. Mas glória a Deus, recebi um milagre em um deles. Mas eu estou aqui, testemunhando para você. Tenha coragem de servir a Deus. Tenha coragem de acreditar quando ninguém acredita. Tenha coragem de caminhar na contramão desse mundo. Tenha coragem, é só os corajosos que vão entrar no céu. Só aqueles que creem verdadeiramente na palavra. A palavra do Senhor é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, falar de coragem, não falar de Josué capítulo 1. Abre sua Bíblia a mim em Josué capítulo 1 para você ver. Josué, comandante do exército do Senhor aqui, parceiro, braço direito de Moisés, andou com Moisés 40 anos no deserto. Agora Josué tem um desafio de conduzir um povo obstinado, um povo que reclamava quando vinha maná do céu, um povo que reclamava quando vinha carne, um povo que reclamava que estava com sede, um povo que não respeitava nem Moisés. Só começaram a respeitar Moisés no dia que Moisés desceu do Monte Horebe, cheio da glória de Deus. Falou assim: Moisés, por favor, coloca um lenço no seu rosto, coloca um véu aí, porque o seu rosto está brilhando. Aí ficaram com medo de Moisés. Mas antes disso, você vai ver esse povo só dando trabalho para Moisés. Aí a Bíblia fala, o apóstolo Paulo chega a falar assim, que Moisés pegou e quis dar um despertinho, né? Continuou com o véu, mas o brilho não estava mais nele. Que nós não precisamos mais desse véu. Cristo tirou esse véu. Agora o próprio Deus habita dentro de nós. E o Espírito, a glória de Deus. Olha o que diz Josué capítulo 1, bem conhecido. Josué 1, versículo de número 6 em diante. Seja forte e corajoso. Toda vez que estiver corajoso ou coragem, você repete comigo, seja forte e... porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente seja forte e muito... Aí ele fala agora, seja forte e muito corajoso. Não é ser só corajoso, ele fala, e seja muito corajoso. Ele fala, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido, porque quer que você, por onde quer que você ande. Não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Você não falou comigo, mas tá bom. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Olha só, irmão, quando eu leio essa passagem,
eu no lugar de Josué aqui, eu olhando assim com a minha ótica, nesse texto, eu enxergo uma pessoa com medo. Ele estava com medo. Por que Deus fala assim, ó, não tenha medo, seja forte, seja corajoso? Ele não ia falar para uma pessoa que estava tudo tranquilo, falar assim, seja forte, seja corajoso. Não é assim? A gente fala para uma pessoa que está com medo. A pessoa vai passar por um tratamento. O que a pessoa fala assim, ó, seja forte, seja corajoso, Deus é com você, lá no hospital, vai dar tudo certo esse tratamento. Por quê? Porque é natural do ser humano, nós temos medo do desconhecido, daquilo que foge do nosso controle. Não é assim, irmãos? Quem tem medo daquilo que foge do seu controle? Eu tenho medo. Eu tenho medo daquilo que foge do meu controle. Quando eu falo assim, olha, aqui é só Deus. Aí eu venho assim, aí vem uma fé, né, irmãos? Da onde não tem. E aí vem a palavra de Deus. Aí eu lembro dessa passagem de Josué. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida são duas coisas: oração e palavra. É duas coisas que caminham juntos na vida, na fé cristã. Não tem como você vencer, eu e você avançar sem orar e sem ler a palavra, sem conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em levar para o outro, mas não conhece. Como que a gente vai levar o que a gente não conhece? Nós só podemos dar o que nós temos sobrando. Não é assim? A gente dá para alguém uma coisa que você tenha mais. Dificilmente você vai tirar o seu calçado único que você tem e vai dar para alguém. É difícil isso acontecer. Pode acontecer. Já vi várias pessoas fazer isso. Mas não é toda vez. É uma vez ou outra. Mas quando você tem mais do que um, ou mais do que algo, ali você vai dar. Fala, não, aqui eu posso abençoar uma pessoa com isso aqui. Não é assim? Mas quem não está em Cristo precisa de alguém cheio de fé perto dela, cheia de Cristo, cheia de coragem, cheia de ousadia. Às vezes você está em casa e fala assim, meu Deus, só eu em casa sirvo o Senhor, só eu, meu irmão. Tudo começa com um. Zaqueu foi o primeiro na casa dele. O carcereiro lá de Atos foi o primeiro na casa dele. Depois toda a sua família foi alcançada. Deus, Ele não precisa de muitas pessoas para fazer uma grande obra. Ele precisa de alguém de coragem, alguém que tenha fé nele, alguém que acredite. Eu acredito, irmãos, que quando esse rapaz, esse homem saiu daqui, que ele creu na palavra, independente do pensamento dos fariseus, dos saduceus, ele creu no milagre, irmãos. Ele creu naquilo que Jesus podia fazer por ele. Ele não ficou perguntando assim, ó, eles estão certos, Jesus, e o Senhor não pode perdoar os meus pecados. Na verdade, o Senhor precisa orar para mim ser curado. Jesus nem orava para as pessoas ser curadas. Não sei se você já percebeu isso. Quem já tinha percebido isso? Jesus não ora para as pessoas ser curadas. Jesus, ele dá uma palavra. Quero isso. Jesus dá uma palavra. Ele fala assim, levanta, sai dele, demônio. Pode olhar nos textos, Jesus não orava não. Você vai ver Jesus orando na oração, ensinando o Pai Nosso, e Jesus orando, se não me falha a memória, em João 17, ele faz a oração sacerdotal. Ele ora por ele, ora pelos discípulos, e ora por nós, que vamos crer nele. E depois lá no jardim do Getsêmani, você vai ver Jesus orando de novo. O restante, a Bíblia fala que Jesus se retirava para orar. Não registra as suas orações. Talvez não sejam registradas, porque senão as pessoas vão ficar repetindo, como se fosse um mantra, como se fosse assim, não, tem que repetir as mesmas palavras de Jesus para Deus me ouvir. E na verdade o Pai Nosso, ele não é uma oração para eu e você ficar repetindo. Ele está nos ensinando como nos chegar em oração a Deus. Pastor, como assim? Uai, é pecado orar o Pai Nosso? Não. Mas essa não foi a intenção do Pai Nosso. E eu te provo dentro da Bíblia. Olha só, em Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus está falando da oração do Pai Nosso, não dá? Abre lá comigo para você ver.
No versículo 9, ele ensina a oração do Pai Nosso. Portanto, orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Volta no versículo 5 do capítulo 6. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhes pedirem. Olha só. Ele falou assim: não quero que você fique repetindo. Imagina que eu encontro um casal, os irmãos aqui, eu chego de manhã e bom dia, boa tarde, boa noite. 10 vezes por dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um diálogo? É um relacionamento? Não. É algo superficial, não é, irmãos? Então, a partir da hora quando eu não oro, quando eu não expresso para Deus o que está aqui dentro, eu não entrei numa intimidade com Deus em oração. Eu preciso aprender a ter intimidade com Deus. Por isso que ele fala assim: em vez de você orar nas praças, ou por como faziam na época, ser visto pelos homens, você entra, tem um momento a sós com Deus, e você fecha a porta do seu quarto, e o seu pai que vem em secreto, começa a falar com ele, e até antes de você pedir, ele já sabe o que você precisa. Aqui nós chamamos na aula do TSD, Tempo a Sós com Deus, né? Nós falamos sobre oração e leitura da Bíblia na classe Nova Vida. A importância de ter um relacionamento com Deus, de oração e na palavra. É isso que Jesus estava ensinando. Ele não estava ensinando uma oração mágica, onde a pessoa simplesmente ia repetir ela e tudo ia mudar. Tem gente que tem muita fé, né? Que eu conheci uma pessoa que orava nas compras do mercado, para não precisar de orar durante as refeições. Já trazia as compras do mercado, ela já orava uma vez, e ela acreditava que já estava bom já, por mês inteiro não precisava de orar. Jesus, quando ele foi partir o pão, ele falou assim: graças te dou, ó Pai. Era uma oração de gratidão pelo alimento. Olha só o tipo de oração que Jesus fazia. Uma oração simples, mas ele agradecia ao Pai. Jesus multiplicou pães e peixes e fala que ele deu graças. E Deus multiplicou, o Pai multiplicou. Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Olha só, meus irmãos. Está faltando, sabe o que, irmãos? Muitas vezes é ousadia. Vou trocar aqui a palavra coragem por ousadia. Ser ousado é estar acima da média. Tem que ser ousado. Garanto que lá no seu trabalho, quando alguém passa uma meta para você, uma meta ousada, porque é assim que eles fazem, não é? Eles gostam de passar uma meta bem ousada mesmo, né? Um negócio bem assim, que quase que para chegar lá, só um milagre de Deus. Aí você não duvida, fala: não, Deus vai comigo, eu vou conseguir. Assim também tem que ser na fé em Cristo. Assim também tem que ser no casamento. Assim também tem que ser na vida dos filhos, daquele filho que está longe do Senhor. Assim tem que ser em tudo que você vai fazer. Tem que ter coragem, tem que ter ousadia. O Jardim falou um negócio interessante aqui. Nós cantamos: eu quero viver algo novo. Nós queremos viver algo novo de Deus, mas não fazemos algo novo para Deus. Muitas vezes nós queremos só algo novo de Deus. Vai entrar a virada do dia 31, geralmente a gente faz um monte de compromisso, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou fazer não sei o quê. Então eu quero que você volte para casa hoje e analise o que você conseguiu cumprir, independente de pandemia esse ano, que você colocou como alvo, só na sua fé. Só na sua fé. Se era para orar 5 minutos por dia, 10, ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, aonde você parou, como que está o negócio, para você ver como que a gente é. Eu não conheço cavalo paraguai, mas diz que cavalo paraguai você já tem arrancada, né? Coca-Cola, aquele gás.
Jesus estava ensinando, irmãos, tanto a esse jovem, como aos seus discípulos, a serem corajosos, a serem ousados. E a lição foi bem feita, irmãos. Abre sua Bíblia comigo, em Atos capítulo de número 3, para encerrar. Olha só que interessante. Jesus ensinou, mas os alunos aprenderam, e humanamente, era o cara mais covarde. Fugiu, negou Jesus, mentiu, falou que não conhecia Jesus. Atos capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse o quê? Uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele está esperando receber dinheiro. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando-o na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, os discípulos de Jesus falou assim: olha, eles têm fé, mas eu vou ensinar uma lição para vocês. Vocês têm que ter fé, mas vocês têm que ter coragem. Quando eu falar, mesmo que os outros duvidarem, quando a minha palavra for lançada sobre a sua vida, vocês precisam ter coragem, vocês precisam ter ousadia, vocês precisam acreditar em mim. Mostra para mim nos evangelhos algum lugar que Pedro falou para algum paralítico levantar e andar. Mostra algum dos discípulos. O texto diz que os demônios saíam aonde eles foram na missão dos 70 em Lucas 11, mas a palavra de Deus não fala de pessoa, alguém que foi levantado, que não andava, mas agora, depois que eles estavam cheios do Espírito Santo, veio uma ousadia sobre a vida deles. Meu irmão, você quer ser cheio de coragem? Você quer ser uma mulher cheia de coragem, um homem cheio de coragem? Seja cheio do Espírito Santo, busque ser cheio de Deus, busque ser cheio da palavra de Deus, e você vai experimentar os maiores milagres da sua vida. Você vai experimentar as promessas de Deus, assim como Pedro e João, eles estavam indo para a oração. O homem estava todo dia mendigando, esperava esmola, e falou assim: olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Meu irmão, Deus quer fazer isso na sua vida, mas quer chegar na vida das pessoas que estão à sua volta também. Mas você precisa crer na palavra dele. Tem que ter coragem, irmão. Para andar com Deus tem que ter coragem. Para receber milagre tem que ter coragem. Tem que ser ousado. Não basta falar assim: eu tenho fé. A Bíblia fala que o diabo crê e estremece diante de Deus. Tem gente que não está experimentando, meu irmão, os maiores milagres de Deus, porque está só olhando para o lado, fica só olhando os problemas. Eu queria ano que vem. Irmão, ano que vem vai ser o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. E vai ser o melhor ano da sua vida também, em nome de Jesus. Tem que crer, independente, está vindo segunda onda, está vindo terceira, não importa, meu irmão. Deus continua no governo de todas as coisas. A palavra de Deus vai se cumprir. E eu creio na palavra dele. Quantas coisas que os homens já falaram que aconteceu e não aconteceu, mas quantas coisas estão registradas na palavra, que Deus falou que ia acontecer e já aconteceu, e eu creio que vão acontecer, porque ele não mente. Mas nós precisamos ser uma igreja corajosa, e uma igreja corajosa não se acovarda.
Uma fé com coragem, meu irmão, verdadeira. Se você ficar com medo de 2021, você vai recuar, você não vai avançar, eu e você não vamos conseguir sair do lugar, não vai conseguir sair do lugar. Uma coisa, meu irmão, é ser prudente, não tem nada a ver com coragem. Ser prudente, eu sou corajoso, mas eu não vou na BR sem olhar para os lados, aí é ser tolo. Não vou atravessar a BR sem olhar se está vindo um carro, uma carreta. Isso aí não é ser corajoso, isso aí é ser tolo. Ser corajoso é vencer o medo com o coração em Deus. Isso é ser corajoso. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite com você. Tenha uma fé ousada, meu irmão. Deus te chamou para viver coisas grandes. Deus nos salvou. Jesus falou assim: olha, se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, eu já ministrei uma palavra sobre o grão de mostarda aqui, você vai dizer para esse monte: sai dali e vai para lá. Se você olhar e falar assim: meu Deus, então eu não tenho fé. Mas se você colocar outro óculos, o óculos de Jesus, que ele estava dizendo nesse texto assim: olha, a sua fé pode parecer insignificante, mas o seu Deus é muito grande. Ele move as montanhas em seu favor. Basta você crer. A palavra de Deus diz assim: aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. A Bíblia relata ressurreição de mortos. A Bíblia fala que um dia jogaram um soldado, uma pessoa, estavam fugindo dos inimigos, aonde o profeta Eliseu tinha morrido. Na hora que bateu nos ossos dele, o cara levantou vivo, só de bater nos ossos de um homem que um dia pediu a unção dobrada, que estava sobre o seu discipulador, o Elias. Olha que interessante. Ele teve coragem, ele falou assim: eu quero assim. Ele falou assim: se você me ver quando Deus me levar, você vai receber. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos a mesmice, deixamos de experimentar o melhor de Deus por falta de coragem. Agora eu vou para uma frase aqui de mais de 7 anos de discipulado. Diga comigo assim: o não, fala bem forte, o não, você já tem. Você precisa ir atrás do sim. Nós nascemos com um monte de não, irmãos. Eu e você nascemos com um monte de não. Eu nasci sem dinheiro, sem carro, sem um monte de coisa. Muitas coisas que eu tenho hoje, quando eu nasci eu não tinha. Mas no discipulado, como Deus usou a vida do meu pastor. O pastor Demar falou assim: filho, eu falava assim: pastor, nós somos uma igreja pequena aqui no bairro. Ele falou assim: não, meu filho, vocês são a maior igreja dessa região. E eu comecei a profetizar isso na igreja. 2 anos e pouco, nós tínhamos 300 pessoas nos cultos. Olha só como que Deus é, irmãos. Deus trabalha segundo a nossa fé. Deus trabalha. Se você olhar para a sua família e não ver ela salva, se tem alguém que não é salvo, eu olho para a minha família e eu consigo enxergar salvação. Mesmo que pareça assim, que ninguém ali está fazendo tudo ao contrário, eu falo: Deus, eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu creio. Para de olhar para a sua família como se eles já estivessem no inferno. Eles estão vivos, eles têm ainda a esperança para eles estão vivos. Enquanto eles estiverem vivos, eles têm a mesma oportunidade que nós tivemos antes de conhecer Cristo. Para de olhar e achar que eles já estão lá dentro, lá queimando, sapecando. Para de olhar assim para a sua família. Comece a olhar para a sua família salva. Comece a enxergar como Deus vê ela. Comece a olhar para o seu casamento, irmã, que seu esposo ainda não tomou a decisão. Fala assim: o meu esposo é um homem de Deus. Deus me deu um homem de Deus. Deus me deu uma mulher de Deus. Deus me deu filhos de Deus. Os meus filhos não vão se perder. Comece a profetizar e acreditar e ensinar os seus filhos. Você vai ver os seus filhos crescendo na presença de Deus, e você vai mostrar para eles, e Deus vai honrar a sua fé. Eu não concordo, irmãos, quando a pessoa fala assim: não pode falar assim não, pastor, porque seus filhos ainda são pequenininhos, meus filhos não vão se desviar. Eu não estou criando filho para o inferno, estou criando filho para Deus. E eu não aceito, irmãos, eu não aceito o diabo querer levar meus filhos para longe de Deus. Eu não aceito. Quando o Senhor me deu os meus filhos, eu dediquei eles ao Senhor. Deus pode até levar eles para onde Ele quiser, para outras nações, para onde Ele quiser, menos o diabo levar eles para o inferno. Isso eu não aceito. Eu não estou criando filho para ir para o inferno.
A gente não decide por eles não, mas a Bíblia fala: instrui, ensina, inculca na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Somos nós os pais que vamos ministrar a vida de Deus na vida deles. Mas não adianta só falar, meus irmãos, tem que olhar para nós e ver Jesus. Tem que ser que nem Pedro e João. Pedro e João não falou assim, antes de falar em nome de Jesus, levanta e anda, ele falou assim: olha para nós, olha para nós. Quando alguém olha para você e olha para mim, o que vê? Quando alguém na sua casa olha para você, o que está vendo? Eu espero, meu irmão, eu e você que estejam vendo Jesus em nós. Eu acredito que aquele homem creu naqueles 2 pescadores, porque eram 2 pescadores que se tornaram discípulos de Jesus. Quando ele falou assim, olha para nós, eu acredito que eles viram Jesus na vida deles, que foi o suficiente, que eles não viram nos fariseus, que eles não viram nos saduceus, não viram nos levitas, não viram em ninguém ali, mas aqueles 2 homens que estavam indo para oração 3 horas da tarde, um horário improvável, 3 horas da tarde, eles viram Jesus na vida deles, e eles ousadamente, com coragem, eu acredito, irmãos, que na memória deles, assim como a gente lê a Bíblia e fica lembrando, eles lembraram lá de Mateus capítulo 9, quando Jesus falou assim: ei, coragem filho, eu vou curar você nesse dia de hoje, você vai sair dessa cadeira, você vai sair desse chão, você vai sair andando, você vai carregar o seu leito. Eu acredito que eles lembraram, irmãos, e isso fez eles terem uma fé ousada. Ei, meu irmão, nós temos a palavra de Deus que nos garante. Nós temos a palavra de Deus. Isso não é palavra de pastor Christian, pastor A, B ou C, não. É a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele vai se cumprir. E todo aquele que nele crê vai experimentar aquilo que ele tem reservado para aqueles que o amam. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E se você, meu irmão, chegou aqui e você estava com medo da situação que você tem que enfrentar amanhã ou quando você chegar em casa, eu quero desafiar você 2 coisas: a ter fé e coragem. Fé e coragem. E nós vamos orar, e pela fé, eu e você, nós vamos tomar posse da vitória que está em Cristo Jesus. Nós profetizamos há quase 2 anos, em todo final de culto e todo final de célula, que em Jesus nós somos mais que vencedores. Isso não é uma frase de efeito, igreja. Isso não é uma frase de efeito. Isso é baseado lá em Romanos capítulo 8, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É naquele versículo lá, que nele nós somos mais que vencedores. Não é sozinho, é nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e Deus vai ser glorificado. Não importa as acusações, não importa que você está achando que você está pagando um preço, porque você errou ali ou ali, pede perdão para Deus, é a sua chance. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero fazer um concerto contigo. Seja corajoso, seja corajosa. Eu não posso te chamar aqui na frente, porque tem bastante gente, e eu não quero ser imprudente, por uma questão mais de respeito. Mas aí no seu lugar mesmo, levanta uma das suas mãos ou as suas mãos para os céus e começa a buscar do alto, porque é do alto que vem a resposta. A Bíblia fala que o homem só tem daquilo que do céu é dado. E Deus, nessa noite, o Espírito do Senhor está aqui neste lugar, o mesmo Espírito que ungiu Jesus de Nazaré para curar, para libertar, para trazer coroa em vez de cinza, vestes limpas, vestes de louvor. É o mesmo Espírito que está aqui nessa noite. Assim como diz essa canção, Deus tem algo novo para a sua vida. Deus quer que você viva algo novo. Não precisa chegar 2021. É hoje. O tempo da salvação é hoje. O tempo da libertação é hoje. O dia de fé é hoje. Hoje é o dia do Senhor na sua vida. Hoje é o dia do Senhor na sua casa. Hoje é o dia do Senhor na sua família. Oh Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos uma fé com ousadia, com coragem, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, coragem contra as enfermidades, em o nome de Jesus, que o teu Espírito, Deus, repreenda toda enfermidade, ó Pai, em o nome de Jesus, seja na vida dessa pessoa, ou do seu familiar, que não está neste lugar nessa noite, em o nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor repreenda, ó Deus, contra essa família, contra esse casamento,
todo divórcio, toda briga, todo adultério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ministro fidelidade, eu ministro amor, eu ministro cura, eu libero em nome de Jesus prosperidade, Senhor, para aqueles que precisam prosperar. Eu libero em nome de Jesus. Eu profetizo sobre esta casa, ó Pai, em nome de Jesus, um tempo de paz, ó Pai, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ó Pai, seja sobre essa vida. Meu Deus, tem pessoas aqui nessa noite, ó Deus, que precisavam de coragem, Senhor. Até tem fé no Senhor, mas as circunstâncias, ó Pai, a sua volta tem sido tão difícil. Mas nessa noite, por meio da Tua palavra e do nome de Jesus, eu ministro ousadia, Senhor. A mesma ousadia que o Senhor colocou sobre a minha vida, ó Deus, para crer no sobrenatural, eu ministro na porção dobrada sobre a vida dessa pessoa. Eu libero em nome de Jesus, ó Pai, que essa igreja, ó Pai, tenha uma ousadia que não vem de homens, que não vem de nós, ó Pai, mas que vem do alto, Senhor. E nessa ousadia nós vamos avançar, e assim como as águas cobrem o mar, a cidade de Sabezal será coberta pela sua glória, pela multidão de discípulos e discípulas do Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor multiplicará discípulos e discípulas do Senhor em cada bairro, em cada rua de Sabezal, em cada quadra. O Senhor estabelecerá o teu reino através dos discípulos e as discípulas do Senhor, através dessa igreja, Senhor. Seja através dos líderes de célula, dos anfitriões, seja através das células. Meu Deus, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor está no governo. Ó Pai, eu creio que esse ano é o ano da colheita, que o ano de 2020 é um ano de milagres, é um ano de sinais, é um ano, ó Pai, da dependência do Senhor. E nós queremos depender do Senhor em tudo que nós queremos fazer, Pai, em nome de Jesus. Oh, e ela manaste e canta ela manaste. Oh, Espírito Santo, vem, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. declare. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Pede pro Senhor, coloque a sua mão no seu coração se você quiser, e peça para Ele arder de novo dentro do seu coração. Satanás tentou matar a sua fé, tirar as suas esperanças esse ano, mas Ele não é maior do que o nosso Deus. A palavra do Senhor diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você e eu nunca estivemos sozinhos. Nos dias mais difíceis do ano de 2020, nenhum de nós aqui ficou sozinho. O Senhor lá estava. Não importa onde você estava, onde eu estava, seja no quarto, com medo, seja quando você teve que ir ao supermercado, num banco, na rua, no templo, seja quando você ficou desempregado, quando você conseguiu um novo emprego, Deus estava com você lá. Ele nunca desamparou você. Ele nunca desamparou, porque Ele diz na palavra dEle que aquele que vier a Ele, jamais Ele lançará fora. Nós servimos um Deus que nos ama, igreja. Você e eu somos amados. Nós não somos só a imagem e a semelhança do Senhor, nós somos amados pelo Pai. Assim como nós amamos os nossos filhos, mesmo nós não somos perfeitos, nós tentamos dar o melhor para o nosso filho, cuidar da maneira melhor, até tentamos dar aquilo que nós nunca recebemos dos nossos filhos. Agora imagina Deus, que na sua essência, no seu caráter, a Bíblia diz que Deus é amor. Imagina um pai, que a sua essência é amor. João, na carta de João diz assim: Deus é amor, e quem está no Pai tem o amor dele. Eu quero que você saia daqui, querido, sentindo e crendo que você é amado e amada de Deus. Não importa o que está acontecendo, o que aconteceu essa semana, o que possa acontecer, mas você é amado de Deus. Amém, querido? Quem é amado do Senhor aí? Quem se sente amado por Deus? Então aplaude Ele bem forte. O Jardim vai cantar mais uma vez. Vai lá, Jardim, só o refrão.
Nós vamos cantar com toda a fé, com toda a ousadia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Ele está aqui, Ele está aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Diga pra Ele. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levanta a mão assim como vencedor, vencedor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça prosperar, que a sua semana seja multiplicada com as ricas bênçãos do céu, bênçãos sem medida, sacudida, recalcada e transbordante, como diz a palavra do Senhor, sobre você e sua casa, em nome de Jesus. Vamos falar nossa frase: em Jesus somos mais que vencedores. 1, 2, 3 e... em Jesus somos mais que vencedores.